você puder abrir comigo em Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Domingo nós falamos sobre o tema Deus procura intercessores, amém? Ezequiel 22:30, o Senhor fala que procura alguém que esteja na brecha para tapar os muros. Então, nós estamos aqui falando sobre esse assunto, porque a boca do crente é a ferramenta que libera a fé. Amém? Libera a fé, e é pela fé que todas as coisas vieram a existir. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Amados, esse texto fala do livro que estava selado, fechado, e esse livro é o livro da redenção. Somente Jesus poderia abrir esse livro. Como nós estamos falando de intercessão, eu trouxe esse texto aqui para iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar, comentando sobre o intercessor e a intercessão, para mostrar onde estão as nossas orações no céu. Aqui fala que quando Jesus, o Cordeiro, se apresentou diante do Pai, ele foi digno de abrir aquele livro. Adoração, houve uma adoração tremenda no céu. E aqueles 24 anciãos prostraram-se diante dele, de Jesus, cada um com harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as nossas orações. Nós precisamos entender o valor da oração. Temos falado aqui que Deus ele está chamando intercessores, que Deus quer nos usar. E sabemos, irmãos, que a mão de Deus, temos visto aqui amplamente nesse estudo, que a mão de Deus se move na terra, mas nós precisamos orar para que ela se mova. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, a providência divina trabalha para nós. Porém, o Senhor entregou a autoridade aqui nessa terra para o homem ligar e desligar. E é tão séria a questão da oração, porque quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, as coisas se estabelecem.
Se nós falamos de acordo com a vontade de Deus, as coisas se estabelecem, elas passam a existir. Quantas vezes você fala para uma pessoa assim, olha, a pessoa está dizendo isso aqui não vai dar certo, eu estou dessa forma e tal, e você fala assim, vai acontecer, o Senhor, porque você está profetizando e declarando algo que está no coração de Deus. Deus tem aquela vitória para aquela pessoa. E a partir daquela palavra impregnada de fé, que é exatamente você está trazendo à existência a bênção para aquela pessoa. E acontece. Essa semana, eu estava conversando com o Carlos Humberto, este ano de 2008, finalzinho de 2010, finalzinho de 2009, início de 2010, foi o ano assim que mais a igreja foi abençoada em relação a férias, a conquistas. E vai acontecer muito mais. É só o início. A gente percebeu assim, irmãos, olha, pessoas que chegaram para mim em novembro, e disseram assim, olha, nós não temos dinheiro nenhum, nós não temos como viajar, estamos há 1 ano sem tirar férias. Não tem condições, estamos devendo e tal. E um dia na consagração, Deus trouxe 2 pessoas específicas. E eu disse assim, nós vamos orar agora por irmão fulano e irmão fulano. Deus vai trazer a provisão. E quando essa pessoa falou, eu falei assim, olha, não existe impossíveis para Deus. E Deus pode trazer. E a oração que Deus trouxe para nós naquele momento foi, Senhor, que o Senhor venha trazer negócios, para que essas pessoas venham fechar negócios e ganhar o dinheiro para viajar. Todas as 2 pessoas, irmãos, no finalzinho de dezembro, fecharam seus negócios e a coisa aconteceu. Agora, mais do que isso, hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. A bênção, ela estabelece a partir do momento que a pessoa se posiciona. Todos os irmãos que eu estou acompanhando já há alguns anos na igreja e que estão em um momento de colheita é porque estão se posicionando. Se posicionando como crentes verdadeiros. Não são aqueles que, um dia é, outro dia não é. Não, estão posicionados. Então, irmãos, é uma alegria assim, muito grande a gente poder ver os filhos crescendo. Foi o ano que mais pessoas viajaram. Que coisa maravilhosa, de conquista mesmo. Isso é bênção, é bênção. E, irmãos, isso tudo acontece por causa da oração. E o pastor Hernandes sabe disso. O pastor José Rodrigues, ele diz uma coisa. Se o pastor, ele é dizimista fiel, se o pastor, ele é ofertante, a igreja é abençoada financeiramente. É claro que não adianta eu dizer assim, ó, eu te abençoo em nome de Jesus, e a pessoa não faz a parte dela. Nós fazemos a nossa parte, mas se a pessoa faz a parte dela, não tem como a bênção não se estabelecer. E são muitos os testemunhos. Agora, irmãos, o que o Senhor requer nesses dias, para nós? Ele quer derramar o espírito de intercessão e de súplicas, porque Ele quer fazer mais. Ele quer derramar esse espírito de intercessão e de súplicas. Por isso que nós precisamos deixar o fogo arder continuamente no altar. Por isso é que nós não podemos deixar o fogo apagar. E interessante que nós começamos o estudo de intercessão e falamos que Deus, Ele começaria a dar experiências mais fortes com pessoas através da intercessão. E isso está acontecendo. É uma unção que vem, Ele mesmo vai cuidando, Ele visita ali a pessoa e vai tocando, e quando a pessoa se
ela se toca, está ali aquele mover na vida dela. E as experiências acontecendo, e visões, e sonhos, e revelações, e profecias, e coisas que o Espírito traz. Então, amados, temos falado aqui que as nossas lágrimas, os gritos, eles não movem a Deus, mas o que move a Deus é a fé. Por isso que eu trouxe inicialmente essa palavra. As nossas orações, elas estão diante de Deus. Mas não é aquela oração que ela é dita da boca para fora. Mas é aquela oração que sai de dentro. Aquele cego, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Ele teve a notícia. Olha, Jesus está passando por aqui. Ele queria muito a sua bênção. Ele queria enxergar. Foi uma oportunidade que Deus deu para ele. Aquele dia era o dia da oportunidade dele. E aí, olha, Jesus está passando por aqui. Ele começou a gritar, ele não quis nem saber. Imagina ele cego, sem enxergar nada e gritando. Para que lado está Jesus? Eu acho que está para esse lado de cá, que o barulho está vindo dali. Mas ele começou a gritar e o povo dizendo, olha, você para de gritar. Mas eu quero a minha bênção. Às vezes, irmãos, a gente fala na igreja, vamos orar. Coloca a sua causa diante de Deus. Aí já vem a dúvida. Senhor, eu quero aquele emprego. Mas Jesus, aquele emprego. Pensa no cego. Ele queria muito a vitória dele. E ele clamou. Então, irmãos, nós precisamos ser ousados nisso. Para que essa oração ela vá lá para aquela taça. Na mão de um daqueles 24 anciãos, a oração está lá. E quando, o Senhor diz, eu acho que é em 1 João, que ele diz assim, que se nós guardarmos a palavra dele, tudo aquilo que nós pedirmos em oração, ele nos dá. Então, amados, quando convocamos a igreja para orar, tem que orar mesmo com força. Nós temos que orar. Eu fiz um decreto e eu entreguei aqui na reunião de diáconos, sexta-feira. Vou passar para o pastor Hernandes. Vou passar para os intercessores. Eu fiz um decreto para toda a igreja esse ano de 2010 estar declarando isso. Olha que coisa linda. E você vai concordar comigo agora, que a nossa aula é prática, nós já estamos orando, amém? A igreja cristã semear é uma igreja que prega a palavra com poder. Amém? Isso é um decreto. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Independente de quem esteja aqui. Qualquer um dos irmãos. Tem doutrina e vida com Deus. Amém? Estou declarando, preparei esse decreto aqui. Ainda vou ter que dar uma arrumadinha assim na redação e tudo, que eu não passei ele pela nossa revisora, mas ainda vou passar. Dia após dia as pessoas são transformadas e tornam-se mansas e humildes. Glória, 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 glória. A semear prova a sua fé andando em amor. Se eu tenho fé em Deus, eu devo andar em amor, isso é óbvio. E nós não podemos perder esse emblema, o emblema do amor. E à medida que nós formos declarando isso em fé, isso vai acontecer, irmãos. A palavra tem poder, a palavra é semente, ela lançada no coração das pessoas, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai. E o ano todo nós vamos declarar isso aqui. Nas consagrações, nas orações, nós vamos declarar. A semear prova a sua fé andando em amor, praticando boas obras e honrando o Senhor. Prega com fidelidade e ensina com autoridade e louva com fervor. Autoridade. É isso que nós precisamos ter em Deus e Ele nos dá.
A semear caminha guiada pela luz da verdade e santidade. Irmãos, isso aqui é a vontade de Deus para a igreja. Então, a oração, ela é espontânea, a súplica, né? Ela é espontânea, ela pode ser algo que você prepara e declara, então não tem problema nisso, aqui não é reza, isso aqui é oração, porque é um decreto de acordo com a palavra de Deus. A semear caminha guiada pela luz da verdade e santidade. A igreja é firmada na doutrina dos apóstolos. Ora com fé e ousadia. Canta com entusiasmo. Tem o temor de Deus e a alegria do Espírito Santo. Glória. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Tem o temor de Deus e anda na alegria do Espírito Santo. Independente de ter ou não, como o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, estou profetizando isso para esse rebanho e vai acontecer. Vai acontecer, já está acontecendo. Deus está falando, minha filha, eu fiz isso. E tenho muito mais. Agora nós vamos declarar, orar, deixar o fogo aceso no altar, fazer como o sacerdote todo dia de manhã, ele ia lá, tirava as cinzas do altar, ele renovava o sacrifício diante de Deus, à tarde ele ia lá e fazia a mesma coisa, tirava a cinza, assim somos nós, todos os dias nós estamos tirando a cinza da nossa vida, do nosso coração. Altar fala de vida. Tirando, Senhor, todo dia à noite, Senhor, olha, hoje eu errei nisso, hoje eu falhei nisso, Senhor, quero te pedir perdão e quero renovar a minha entrega. E o sacrifício é a oração, o sacrifício que agrada a Deus é a nossa oração. Glória. Anda em unidade e comunhão interna, praticando a mutualidade e grande simpatia, amável e acolhedora com os de fora. Um reino dividido, ele não subsiste. Grande problema é divisão, mas nós declaramos que andamos em unidade. Mutualidade é o serviço cristão. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu estou aqui para te servir. Você pega de um lado, eu pego do outro. E Deus nos dá força para carregar. E o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Amém? A semear prega a verdade em amor. É fonte para os cansados. É fonte para aquele sedento, para aquele que está cansado. A igreja precisa ser isso. É aquele que entra, que está cansado e que precisa de um renovo. Desse altar tem que sair palavras de renovo, de fortalecimento, de ânimo, de vigor. Claro que tem que haver as correções, mas precisa ser essa fonte. É lugar de ressurreição para os que estão morrendo. Quantas pessoas já entraram aqui e que estavam pensando em suicidar? E o Senhor vê com a sua mão poderosa, com a unção de ressurreição. A igreja existe para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Não é para a glória humana, não é para um nome crescer, mas é para glorificar a Jesus. Por isso que nós queremos que os irmãos tenham entendimento do que é entrar no santuário pelas portas do louvor. Para que ninguém chegue no culto na hora da pregação. Mas que quando for 6:50, a igreja já está cheia, todo mundo com as mãos levantadas, orando, e ter a convicção de que está entrando na presença do Senhor em adoração, em santidade, com fervor, com entusiasmo, com alegria, sabendo o que está cantando e falando para o Senhor. A igreja é corajosa, ousada. Você recebe, pastor? Corajoso, intrépido, cresce no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos crescido, irmãos? Temos. Eu acho que inegavelmente podemos falar
né, com convicção. No nome do Senhor, a semear faz proezas. Assim, pois, a igreja tem paz, vem sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplica. Vou botar no site, né, esse decreto. Glória a Jesus. E aí, irmãos, Deus traz a motivação, se nós estamos em linha com a palavra, se nós estamos orando, a motivação vem. E mesmo que haja pedras no solo, você continua semeando. Mesmo que os corações sejam como pedras, você continua investindo. Porque a motivação faz o semeador semear até em pedregulhos. Ele está motivado em Deus, né? Então, amados, vamos lá, comentando sobre o intercessor e a intercessão. Intercessão é colocar uma reivindicação sobre a promessa de Deus, ou sobre a palavra de Deus, né? Já vimos isso. Isaías 62, versículo 6. Isaías 62, 6. Diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, Ele não se esquece de nada. Mas aqui Ele está dizendo, olha, você faça lembrar do Senhor, ou seja, você clama, você ora, você faz uma reivindicação em cima daquilo que o Senhor já falou. A bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Não é verdade? A palavra de Deus diz que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Então, o intercessor que não se cansa de falar, ele vai orar exatamente isso. Senhor, eu te agradeço nessa manhã, porque eu sou abençoado em Cristo Jesus. E a bênção do Senhor vai me trazer alegria. Senhor, essa dor que está vindo sobre mim, não pertence ao Senhor, por isso eu rejeito. E aí você vai orando, e as coisas vão acontecendo. Esse decreto da semear é tudo palavra. É o que Deus quer para a igreja. Glorificar o nome dele, andar em amor, ser cheio do Espírito Santo, ter entusiasmo, fervor, alegria, é bênção. Glória a Jesus. Então, amados, sobre os teus muros pus guarda todo dia e toda noite, que jamais se calarão. Sobre a semear, Deus levantará intercessores todos os dias, de manhã e de noite. Eles não se calarão. Não se calarão em favor das crianças, não se calarão em favor dos jovens, não se calarão em favor das famílias, dos perdidos. O Senhor vai colocar. Ele vai colocar. Nós queremos ver as famílias restauradas. Nós queremos ver o coração do filho convertido ao coração do pai. Queremos ver as pessoas cheias do Espírito Santo, usadas por Deus. Cada um fazendo aquilo que Deus tem na vida da pessoa. Ninguém parado. A igreja em movimento. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nós só ficamos quietinhos para ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Porque na agitação ele não vai falar. Às vezes a misericórdia é tão grande que a pessoa está tão assim que ele vai dar uma palavra para sacudir. Mas quer ouvir mais, é necessário um treinamento do Espírito, um silêncio, se colocar na presença de Deus. Salmo 32, 8. Glória a Jesus. Ô irmãos, isso aqui é bom demais. Eu estou nesse versículo aqui tem 2 semanas. Quantos têm causas para decidir, que precisam de um conselho de Deus, que
precisa assim, Senhor, me orienta nisso. Todos nós temos, né? Senhor, olha, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Onde eu vou trabalhar? Que porta que eu vou bater? Que direção que eu vou tomar nessa decisão aqui da família? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Aí Deus diz assim, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Glória. Glória, glória, glória. Nós, os pastores, líderes de departamento ou não, auxiliares, o que for que nós estivermos fazendo, até mesmo na oração, Senhor, eu preciso saber o que fazer. Eu preciso saber qual a direção que eu vou tomar, qual é o próximo passo que eu vou dar, para onde o Senhor quer me conduzir. Mas está escrito, eu vou aguardar em Ti, porque o Senhor disse, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai me ensinar. Eu sei que a Tua voz vem mansa ao meu espírito e vai me dar a direção. O Senhor vai me dar. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha o versículo 7, irmãos, antes. Tu és o meu esconderijo, tu que me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Pastor Edilson deu uma palavra quarta-feira abençoada sobre livramento. E está aqui, ó, está na prova. Declara isso aqui, irmãos. Olha, o intercessor é aquele que coloca uma reivindicação sobre a promessa de Deus. Existe uma promessa, Senhor, a tempestade está vindo. Os terremotos estão assolando e destruindo tudo, mas aqui está escrito, Senhor, Tu és o meu esconderijo, e Tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegre cantos de livramento. Por isso eu te exalto. Irmãos, a palavra de Deus é linda, não é? A palavra de Deus é maravilhosa. Olha que coisa linda. E aí, não é uma palavra morta, é uma palavra viva, porque quando ela é proclamada, né, a palavra de Deus é proclamada, nós recebemos no nosso ouvido, no nosso espírito a palavra, ela vem com a vida de Deus, que é o Espírito Santo, que pega essa palavra e traz vida e abre os nossos olhos. Ele desvenda os nossos olhos para enxergarmos os tesouros escondidos da sua palavra. Por isso, irmãos, é que a casa de Deus é uma bênção. Por isso é que muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas aquele irmão, ele não fez nem o 2º grau completo, mas ele fala das coisas de Deus assim com uma sabedoria tão grande, e quando ele está falando, parece que está entrando no meu coração. É porque é a vida de Deus, é o Espírito Santo de Deus. A semente de Deus que é envolvida pelo Espírito Santo. Deus falou para Maria, né, que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo envolveria. Ele lançou a palavra, a semente, dentro do ventre dela, a semente que é a palavra. O Espírito Santo envolveu e ela gerou. Então, nós lançamos a palavra pela fé e o Espírito Santo traz a vida. Ah, mas eu preciso disso, mas só tem uma porta. Você só precisa de uma porta, essa porta é sua. O Espírito Santo vem com a vida e sela aquilo ali. E acontece. Por isso que esse decreto aqui, se nós orarmos com fé, com ousadia, crendo no nosso espírito, tudo vai acontecer. Um dia Deus não falou? Meu servo, eu vou te usar. Meu servo, eu estou entregando um cajado na tua mão. Não aconteceu? Não é verdade? Um dia Deus não falou que eu vou te ungir? Um dia Deus mostrou derramando óleo na cabeça? Deus não falou, ó, vou restaurar, vou fazer?
E vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai acontecer. Glória é sua. É sua. Vê, Deus sonda a motivação. Aí ele vai, irmãos. Deus é Deus. Ele sonda a motivação do coração da pessoa. Ele recebeu com fé. Vai lá, sonda a motivação do coração. Porque nós somos, muitas vezes, as pessoas veem aquilo que nós somos por fora. Não é verdade? Então, eu estou vendo aquele irmão, é assim, está vendo o exterior. Tem essa parte nossa, mas tem aquilo que está lá dentro. Às vezes a pessoa está na igreja, eu quero, mas ela está, e lá dentro, no coração, tem outra coisa. Aqui o pastor está falando, eu estou vendo, aquele irmão está prestando atenção, mas dentro dele está dizendo assim, não acredito nisso não, ó. Isso é mentira. E você está vendo e está pensando que a pessoa está bem ali, acreditando, recebendo. Aí a pessoa chega e fala, como é que está? Está na bênção? Não, estou na bênção. Mas só que dentro dele não tem nada daquilo, ele não está coisa nenhuma. Então Deus, ele vê lá dentro. E muitas vezes ele pensa uma coisa, mas na realidade ele não age daquele jeito. Então nós temos assim 3 partes que só Deus vê. O exterior que as pessoas conseguem perceber. Né? Esse do coração, né? E o real, que é verdadeiramente a pessoa. Porque às vezes no coração tem uma coisa, mas ela briga contra aquilo. A realidade dela é outra. E Deus, ele vê a motivação ali, não, realmente ele vai glorificar o meu nome. Ele vai dar a glória ao meu nome. Como aquele caso que eu contei para os irmãos aqui, de uma pessoa que foi curada de um tumor na cabeça. Deus tirou, na hora da cirurgia, o médico abriu e falou assim, não, a equipe falou assim, vamos fechar porque não tem como tirar, está todo enraizado. E já avisou, minha filha, nós vamos fazer a cirurgia, porque você está passando mal, está desmaiando, está isso, está aquilo outro. Nós vamos fazer a cirurgia. Se tiver como tirar, você vai ficar com sequela, você já se prepara. Você vai ficar cego, aleijada, ou pode ficar, sei lá, sequela. Ou então morrer. E aí a criatura ouve o médico falando isso. Né? Aí fica desesperado, não é crente. Vem para a igreja, a gente ora. Jesus abençoa. A gente sai todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalha aqui. Pega um horário, corrida e tudo, se arranca para o hospital, vai lá, ora pela criatura, unge, abençoa, faz o apelo, a pessoa aceita Jesus, porque está pensando assim, eu vou para a mesa de cirurgia. Agora ou eu morro, ou eu saio, né, com sequela, então não tem jeito, eu tenho que aceitar Jesus. Aceita Jesus. O médico abre e diz para a equipe, não, vamos fechar, porque não tem condição. Quando começa a mexer lá, o caroço sai, solta. Olha que coisa, solta, irmão, solta tudo. E os médicos, que é isso? O anjo foi lá, Jesus foi lá e tirou, e colocou. Aí vai, tira, fecha, bonitinho. A pessoa fica, ó, belezinha, ótima. Passa um mês, está boa, vai lá para fazer a revisão. A mesma pessoa que traz à igreja a criatura, sentada lá esperando o médico. Aí a pessoa fala assim, que bênção, né? Jesus te curou, você está aqui e tal. Que Jesus que nada, foi o médico. Aí entra na sala, o médico diz, dona fulana, mas a senhora aqui? Aí ela, uai, como assim? Eu estou aqui. Mas a senhora está desse jeito? Não está torta, não está cega, está desse jeito? O seu santo é forte, dona fulana.
Aí a outra diz, não, o santo dela é forte mesmo, é Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que fez a cirurgia. Foi mesmo. Olha, Deus usando o ímpio, um médico, para dizer assim, foi ele mesmo que fez, porque nós abrimos e quando vimos que não tinha condições, íamos fechar, o caroço saiu. Mas não deu glória a Jesus. Passou um ano, morreu do coração. Mas daquele caroço não morreu. Não. Morreu do coração. E pior, sem Jesus. Então, irmãos, Deus vê a motivação, Deus vê lá dentro. E é por misericórdia, Deus ainda deu tempo de vida, né? Para se arrepender. Irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. E Ele nos instrui no caminho que vamos andar, que devemos andar. Ele nos dá conselhos. Ah, como que Deus vai falar? Ele vai falar, Deus tem as formas de falar. Ele fala com uma impressão interior que vem dentro de nós, aquela voz mansa do Espírito Santo. Ele fala através da palavra. Ele fala através das pessoas. Então, é só estar com o ouvido atento para ouvir e um coração disponível para obedecer. E aí o Senhor diz para o profeta, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Deus vai te levantar como autoridade. Deus vai colocar a igreja dele em lugares altos. Ele já colocou, mas isso tem que se estabelecer aqui no reino físico, para que o nome dele seja glorificado e para que aquela palavra do Senhor seja vista pelas pessoas, onde diz, existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Ela tem que ser visível, irmãos. Por isso que o cristão, ele não pode andar de qualquer jeito. Ele não pode andar de qualquer jeito. Salmo 106. Ah, tá bom. O Espírito Santo é lindo. Aqui falando sobre a graça de Deus, a ingratidão de Israel, o êxodo. Aí o salmista diz assim, tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Lá em Êxodo, no capítulo 32, você vai ver que Deus estava determinado a destruir aquele povo. Vamos ver Êxodo 32. Quando eles fizeram um bezerro de ouro, Moisés foi orar, foi para o monte, ficou envolvido com a glória de Deus. Estava lá, quem está envolvido com a glória de Deus, irmãos, não tem pressa de sair. Não fica lá atrás na porta, olhando para o relógio, esperando o culto acabar. Na nossa cobertura espiritual tem um apóstolo Reinaldo, ele disse que quando ele era crente normal, ele era sorveteriano, bem frio, igual sorvete. Ele era igual sorvete. Ele disse que ficava, mas é gelado, não estou falando da denominação, é da frieza do cidadão. Ele disse que o relógio ficava igual fica ali aquele quadro, o relógio da igreja era enorme, ficava lá atrás. E ele sentava na última cadeira assim, e o relógio ficava aqui, ó, em cima. Ele ficava com a parede aqui, o relógio aqui, e ele ficava sentado lá. E aí o pastor estava pregando, aí vinha a glória de Deus, né, a unção, aquela alegria, que você não vê o tempo passar, não é assim? Você nem vê, você está tão envolvido ali, está tão bom, você está recebendo, saboreando,
E aí ele ficava assim, aí passava da hora, aí ele fazia assim pro pastor. Para o pastor ver que já... Aleluia. Eu quero que ele venha aqui, irmão. Vocês vão amar esse apóstolo Reinaldo. Aí ele disse que todo culto, aquele lugar era dele. Passava da hora, ele não via, ele ficava tão assim agoniado dentro da igreja, que ele ficava doido para... Acabou, eu já tenho que ir embora, eu tenho que correr e ver o resto do Fantástico. Ele ficava assim com o pastor. O ministério dele era apontar para o relógio. Era o ministério do dedão. Aí ele disse, irmãos, que um dia ele achava assim, que coisa assim de orar, gritar, pular, cair no chão, essas coisas não tinha nada a ver, era coisa da, né? Aí ele disse que quando foi um dia, ele foi para um retiro, e ele ficou lá atrás, e vendo aquele povo assim, ele falou, ixi, esse negócio aqui não é para mim não. Já no ônibus, começou a experiência dele já no ônibus, ele disse que no ônibus o povo estava tudo inflamado, cantando e tal, e dando glória. Aí ele falou assim, meu Deus, e agora? Eu estou dentro desse ônibus aqui, eu não tenho como voltar, o retiro era numa chácara, o que vai ser de mim? Eles vão fazer uma lavagem cerebral, eu não vou ficar desse jeito e tal. Ele ficou louco, louco. E aí quando chegou lá, começaram as ministrações, aí ele disse que o Espírito Santo começou a lavar. E começou a vir o arrependimento, o quebrantamento e tal e tal. E aí o pastor chamou lá na frente, ele falou assim, eu não vou. Ficou lá assim, preso na cadeira, e falou assim, eu não vou. E o pastor chamando, e o povo indo, e chorando, e os homens se jogando no chão, e chorando na presença de Deus, igual criança, e ele lá, em pé, eu não vou, as pernas presas assim. Ele disse que quando vê uma mão invisível, vê uma mãozona invisível, pegou ele assim, empurrou, que ele saiu correndo e caiu na frente já chorando, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele disse que deixou de ser normal. E eu fiquei sabendo, conversei com uma pessoa que é membro da igreja dele, que o culto lá tem o louvor e ofertas. Aí ele prega, não tem mais nada, não tem os testemunhos, é meio de semana e tal. Ele prega 1 hora, 1 hora e meia, e ninguém se move na igreja. Você lembra, né, pastor Carlos, dos irmãos lá, o pastor Roberto e a pastora Sueli? Diz que quanto mais ele fala, e a igreja é lotada, dia de domingo, em São Paulo. Diz que tem pregação lá de 1 hora, 2 horas, pastor. Ele falando. Olha o que Deus faz, irmãos. Voltando, aqui Moisés estava envolvido com a glória de Deus, o povo achou que Moisés estava demorando, né? E aí eles falaram assim, não, Moisés está demorando, vamos fazer um Deus para nós. E aí Arão, o sacerdote, pegou e falou assim, gente, me dê os pingentes de vocês, o ouro de vocês, vamos derreter o ouro aqui e vamos fazer um Deus para a gente adorar. Deus já tinha dado vitória para aquele povo, já tinha se manifestado poderosamente para aquele povo, tinha tirado o povo do Egito. E o povo disse assim, não, Moisés ficou para lá, a gente precisa de um Deus. E fizeram um bezerro de ouro. Deus já tinha falado que não podia fazer imagens de escultura ou semelhança para se prostrar, para adorar, para reverenciar. Deus já tinha dado essa ordem, vocês não vão fazer isso. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e darás culto. E o povo vai e faz um bezerro, irmãos, de ouro. E começa a oferecer sacrifício para aquele Deus. Imagina, eu fico pensando hoje, quando eu vejo algumas procissões, lá em Belém tem uma procissão muito famosa, que todo ano acontece, e o pessoal sai com umas, né, e o povo adorando. Como que Deus fica? Deus pegou e falou aqui, Moisés, você desce, porque o povo que você fez sair do Egito se corrompeu.
e se desviou do caminho. Aí Deus vai e fala assim: agora, pois, deixa-me que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus falou assim: Moisés, olha, eu vou cuidar de você, vou fazer uma grande nação, mas esse povo que está adorando a esse Deus, a essa imagem, a essa escultura de ouro, eu vou destruir. E o que aconteceu? Moisés, ele intercedeu pelo povo, ele se colocou na brecha, irmãos. Moisés clamou a Deus por aquele povo. E a Bíblia diz então, quando usa aqui, né, no versículo 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer o povo. Nós já falamos sobre isso aqui. Essa é uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem que tem na Bíblia que é uma forma humana de revelar um sentimento de Deus. Deus não se arrepende, mas ele se entristeceu. E então ele não destruiu aquele povo. Por quê? Porque ele procurou alguém que estivesse na brecha para interceder. E ele fez isso por cada um de nós. Ele colocou Jesus para ser o intercessor, o único intercessor, poderoso, santo, que entrou na presença dele, com o sangue dele intercedeu por cada um de nós. Essa semana eu comentei para alguém, eu falei assim, olha, o amor de Deus é tão grande, nós não podemos desistir de ninguém, a não ser que a pessoa declare mesmo que não quer, aí a Bíblia fala como o apóstolo Paulo, você entrega para o diabo, para ele poder apanhar ali, mas se arrepender, ele perde a vida, mas ele vai para o céu, para ter um tratamento. Porque tem pessoas que realmente elas falam, eu não quero. Elas conhecem, elas dizem, eu não quero. Mas a nossa intercessão, a gente está fazendo. E Jesus, ele intercedeu por aqueles que estão lá na papuda. Ele continua intercedendo. E tem muitos lá que ele conhece o coração e que ele quer arrancar de lá, mas ele quer que se levante pessoas para orar, para falar a palavra. Ele intercedeu por tudo enquanto é pé inchado que está aí jogado por aqueles que estão nas Cracolândia. Ele intercedeu. E Moisés aqui, ele veio e intercedeu por aquele povo que estava adorando um bezerro de ouro. E Deus, então, não trouxe o juízo completo para aquele povo. Então, amados, colocar uma reivindicação diante de Deus. Moisés aqui, depois se você ler, você vai ver que Deus falou assim, que Moisés falou para ele assim, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, os egípcios vão achar bom e vão dizer que o Senhor tirou de lá para matar aqui. Se o Senhor estava dizendo que ia dar para eles a possessão da terra prometida, olha só, Moisés dialogou com Deus. Então Deus não faz isso não. E assim, irmãos, é o nosso papel. É o papel do pastor em relação ao rebanho. Todos os dias colocar a intercessão. É o papel do pai de família, que é o sacerdote, de estar pedindo pela sua esposa, pelos seus filhos. Esse é o papel do intercessor. É de cada um de nós que se levanta em oração. Das mulheres da igreja estarem intercedendo umas pelas outras, estarem intercedendo pelos perdidos. Dos jovens intercedendo uns pelos outros. Nós saímos, demoramos um pouco aqui na reunião dos diáconos, do corpo diaconal, sexta-feira, e saímos daqui bem tarde. E vimos aqui nessa subida, como sempre, né? Nessa mais.com e esses balai de gato que tem na estrada aí. Lotado, parece assim, coisa que você não acredita que está acontecendo. Movimento assim que parece coisa de outro mundo. Porque durante o dia você não vê nada, mas a Bíblia diz que os filhos das trevas trabalham na madrugada, né? Nas trevas mesmo. Irmãos, é carro subindo aqui dessa ponta até quase chegando em Taguatinga. Lotado. Eles começam a chegar aqui depois de meia-noite. De jovens. Você faz uma reunião de jovens, tem 3 jovens, 4 jovens.
Tudo perdido, tudo bebendo, se drogando, prostituindo, adorando a Satanás. Precisa de intercessor? Precisa. Precisa encher as taças de Deus lá no céu? Precisa. Mas muitas vezes nós não nos envolvemos com a oração. Ficamos horas e horas no telefone, horas e horas na internet, horas e horas conversando, horas e horas fazendo outras coisas, mas não nos envolvemos com a glória de Deus. Não é verdade? Então, irmãos, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Intercessão é colocar uma reivindicação sobre a promessa de Deus, é servir a Deus na evangelização do mundo. Salmo 2, versículo 8, este é o salmo da evangelista Marli. Salmo 2, versículo 8, que diz, pede-me. Glória. Então, pede-me, intercede, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, intercessão é servir a Deus na evangelização do mundo. Pede, pede. Pede a sua família para Jesus. Pede os seus vizinhos para Jesus. Pede Vicente Pires para Jesus. Pede, e Deus diz, e eu te darei. Mas tem que pedir. Pede, 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 pede. Não para, não dê descanso. Como diz lá no Isaías 62. E não dê descanso até que eu veja Jerusalém por objeto de louvor na terra. Não dá descanso. Tiago 5,16. Glória a Jesus, ó Senhor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Pode, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ora, 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 porque a sua oração pode muito. A sua oração pode muito. Glória a Jesus. 1 Samuel 12, 23. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. 1 Samuel. Irmãos, quem já pediu aqui muito uma coisa e recebeu? De Deus. Todo mundo, né? Então a palavra de Deus é verdadeira. 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Já falamos esse versículo antes, mas é servir a Deus na evangelização do mundo. Ou seja, deixar de orar pelos perdidos é pecado. Tem uma oração que é a oração do lavrador. Diz que tinha um lavrador que ele orava assim. Ai, Jesus. Senhor, me abençoa. Abençoa minha lavoura. Abençoa minha esposa, meus filhos e o resto que se dane. Porque tem pessoas que fazem a oração do lavrador, ele não quer saber, ele só quer saber dele. Ele só ora por ele. Oh, Jesus, mas não é. Oh, eu quero saber da minha causa. Ele fica tão ansioso para colocar a causa dele diante de Deus, que ele nem escuta o pedido dos outros. Às vezes você vai numa oração assim, pública, que aí você fala assim, fulano, coloca seu pedido, coloca o seu, cada um coloca o seu. As pessoas estão colocando os pedidos ali, você vai orar por todo mundo, né? Então, todo mundo orando por todo mundo. Mas aí a pessoa, ela só quer saber do pedido dela.
E aí, quando ela vai falar o pedido dela, ela fala. E ela quer comover todo mundo da importância do pedido dela, que o pedido dela é o mais importante e pronto. E na hora de orar, vamos todo mundo orar, irmãos, vamos orar, cada um pelos pedidos dos outros. Ela só ora pelo pedido dela. Você está orando por todo mundo. Aí você vai lembrar, Senhor, não dá para lembrar tudo, todos os pedidos, mas tem as causas de saúde, tem as causas financeiras, tem as causas sentimentais, tem as causas espirituais, e você vai orando ali. O seu pedido naquele dia é só uma bênção financeira, mas eu vou orar por quem está precisando da causa espiritual, pela causa sentimental. Então, tem pessoas que elas buscam a Deus só para resolver os problemas dela. Ela não está nem aí para ninguém. Quer nem saber. A pessoa está contando um problema e a pessoa não está. Então, irmãos, é assim. Muitas vezes você tem tanta coisa para orar, tanta coisa para pedir. A pessoa está falando alguma coisa para você. Chega, pastora Cleusa. Eu queria que a senhora incluísse nas suas orações uma causa de um parente meu que está assim, assim, assim. Ali na hora, você já, em espírito, Pai, olha, em nome de Jesus, toma essa vida. O Senhor está vendo o que ela está pedindo, ela está precisando. Se identifica ali no momento. Porque se deixar para depois, muitas vezes, irmãos, não acontece. E a pessoa fala assim, eu estou orando, eu estou orando. Não está orando. Está orando por as causas pessoais, quer resolver os seus problemas. Mas não se identificou, porque nós falamos aqui que o intercessor ele tem que se identificar com o problema daquele que ele está apresentando diante de Deus. Então, na igreja, irmãos, vamos orar pela cura da irmã Joana. Vamos orar, todo mundo tem que orar. E dizer, Senhor, nós queremos mesmo ver o milagre na vida da tua serva. Senhor, estabelece a tua perfeita vontade na vida da tua serva. Nós estivemos orando aqui, irmãos, foi setembro, agosto, foi mais ou menos em agosto, né? Que a irmã Cleo surgiu o câncer. 6 meses. Eu lembro que em setembro foi o aniversário da CMA, ela já estava lá com a máscara e tudo. Durante esse tempo, estivemos colocando diante das mãos de Deus. Senhor, cura a irmã. Foi uma conversão assim, verdadeira. Ela se converteu mesmo para valer. Um dia lá no meu trabalho, ela começou a trabalhar, ela trabalhou menos de um mês lá. Ela encontrou comigo e contou o testemunho dela. Eu fiquei assim maravilhada. Foram 2 horas ela contando o testemunho e o que Deus estava fazendo na família dela e tudo. E aí, em seguida, na semana seguinte, ela ficou sabendo do câncer. E aí ela falou comigo e falou assim, não, eu estou pronta. Porque Deus fez a obra na minha vida e tudo. Foi para o hospital, foi fazer o tratamento, fez o tratamento, mas não reagiu. O Senhor recolheu. Né? Recolheu essa semana passada. Foi na sexta, né, pastor? Sexta-feira. O Senhor recolheu. Oramos, fizemos a nossa parte. Colocamos diante de Deus. A igreja orou. Então, a nossa parte, irmãos, é essa aqui, ó. Longe de mim, né, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, intercessão é colocar uma reivindicação, é servir a Deus na evangelização do mundo, é orar o que está no coração de Deus. Não é o salmo, parece que eu botei o salmo ali, não é esse, Carniane, o próximo. É Jeremias 7, 25. Jeremias, capítulo 7, versículo 25. Que diz, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje,
enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Então aqui está falando de pessoas que Deus levantou para falar aquilo que estava no coração dele para o seu povo. E esse povo falava aquilo que estava no coração, esses profetas falavam aquilo que estava no coração de Deus. Amós 3, versículo 7. Quem encontrou aí, 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, olha que coisa. Olha, Deus está falando aqui, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que está acontecendo na terra, que está acontecendo, Deus está falando há muito tempo por meio da igreja. Deus está falando através dos profetas, chamando o povo. Se arrependam, se convertam ao Senhor, porque os dias são maus e muitas tragédias virão. Satanás, ele traz esses flagelos, essas tragédias, para poder ceifar as vidas, sem se converterem e irem para o inferno. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Expulsaram ele de lá e ele, na saída, ele disse assim, olha, ainda esse mês, Deus vai sacudir essa terra. E vai mostrar para vocês quem tem mais poder. E veio embora. E não demorou. O juízo de Deus. O Senhor tem falado, irmãos, há muito tempo. É que Deus é ruim? Não. É a misericórdia dele. Agora, ele é justo. Uma nação toda praticamente servindo ao diabo. E Deus chamando ao arrependimento. E aí Deus manda o profeta lá para converter. E o povo expulsa. Vem o juízo, irmãos. Tudo que o homem semear, certamente colherá. E é assim, os princípios de Deus são importantes. Todos. Todos. Mas esse princípio da semeadura, irmãos, é algo assim muito forte. Se você semeia amor, você vai colher amor. Se você semeia bênção, você vai colher bênção. Se você semeia obediência, a obediência gera bênção. Então, o juízo de Deus. No Brasil, há quanto tempo que Deus está falando que vai trazer tudo às claras? E ele dá as estratégias. A igreja evangélica não é o título, a semear, a Assembleia de Deus, tarará, não anda sem direção. É como se fosse uma grande orquestra. O Espírito Santo, ele vai dando ali a direção. Ele vai dando a direção. Então, a igreja, através dos homens de Deus, as pessoas verdadeiras que têm buscado ao Senhor, Deus tem revelado. Ele diz aqui, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Agora, se acontece o juízo, não é porque Deus é ruim, é porque a pessoa semeou aquilo. Ela semeou aquilo. Irmãos, o povo perdeu, as pessoas do mundo aí, eles perderam o temor de tal maneira que está uma coisa absurda. O mundo está sodomizando, se sodomizando. A coisa está assim, impressionante, numa velocidade muito grande. Deus está vendo tudo isso. As mulheres querendo ser homem e os homens se transformando em mulheres.
Ainda há quem diga por aí que há o terceiro sexo. Agora, na Bíblia que eu já li, ainda não vi. Eu ainda não vi. Eu não vi em momento algum Deus, ele criando o Adão e o Ivo. Né? Está aqui Adão e Ivo. E se tornarão uma só carne. E o mundo está caminhando para isso e as pessoas acham normal. E ai de você se você falar alguma coisa. Inclusive, irmãos, nós vamos levantar um clamor hoje pelo irmão Júlio Severo. Que ele teve que sair do Brasil com a sua família porque os homossexuais estão no encalço dele para poder acabar com ele. E porque ele tem um blog na internet que ele traz todas as notícias, ele acompanha a questão da legalização do aborto, né? Infelizmente, o nosso presidente ele é favorável à legalização do aborto e ao casamento de homossexuais. Então, ele tem feito de tudo, e ele já manifestou isso fora, nas Nações Unidas, manifestou uma vontade dele que não reflete a vontade da igreja. E nós tivemos problemas com os países muçulmanos, porque eles são contra. E esse irmão, ele traz todas essas notícias, é super atualizado. E ele teve que sair do Brasil, ele está sendo ameaçado. Então, o mundo está caminhando para isso, as pessoas acham normal. E você vai falar alguma coisa que você não concorda, você não tem o direito, porque todas as pessoas, elas são livres para expressar a sua opinião. Todos nós estamos expostos a críticas. Então, morre. Agora, é um absurdo um grupo na sociedade se blindar pela lei para não receber crítica. Todo mundo, com a lei que eles estão querendo aprovar, eles criam uma blindagem para eles, é um grupo especial que todo mundo tem que aceitar. Mesmo se você não concorda, você é proibido de expressar a sua opinião. E isso, irmãos, é muito sério, porque não é só na rua. Por exemplo, eu estou aqui num comércio, aí chega uma pessoa assim, e ele faz questão de mostrar que ele é aquilo ali. E eu fico quieta na minha. Não posso nem olhar. Dependendo de como eu olhar para essa pessoa, ele já pode dizer que eu estou discriminando. Mas não é só isso, não é na rua, é dentro de casa. O pai, ele não pode ensinar para o filho, é na escola. É bem mais amplo. Pode falar, irmão. É o fim, gente, é o fim. Aqui no Brasil, uma escola para adolescentes, irmãos, que os alunos são homossexuais. O seu dinheiro e o meu dinheiro está indo para isso. Nós não somos consultados. Se a pessoa, irmãos, a pessoa é livre. Se a pessoa quer ir para o inferno, vai. Se a pessoa quer usar o corpo para isso, usa. É problema dela. Ela pode usar, todo mundo é livre. Nós não vamos jogar uma pedra e apedrejar. Se a pessoa você está convivendo no local de trabalho, você vai respeitar. Nós respeitamos a pessoa. Nós amamos a pessoa. Nós não concordamos, simplesmente isso. É só isso. Nós não concordamos com as atitudes da pessoa. Você pode me amar, você pode me respeitar, mas pode ser que existam coisas que eu faça que você não concorda.
E você não é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a nada. Deus não obrigou ninguém a nada. Deus manda escolher. Olha, eis que te proponho o caminho do bem e o caminho do mal. Aí Deus diz assim, escolhe, pois, o bem para que vivais. Deus dá a dica. Olha, você tem a liberdade de escolher. Se você escolher o bem, você vai viver. Então, irmãos, o mundo está caminhando para isso. A natureza, ela está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos fala isso, que toda a natureza está clamando, está numa expectativa pela manifestação da igreja. Pela manifestação dos filhos de Deus. Não é para a igreja estar envolvida com a política, com shows, com outras coisas, não. É para a igreja estar envolvida com a santidade de Deus. É para a igreja estar envolvida com a voz profética dele, trazendo a palavra de Deus, a palavra de conserto para a terra. Então, o que está acontecendo? O juízo de Deus, ele está descendo e vai descer. Estão semeando isso? Irmãos, a pedofilia é uma coisa assim que é incontrolável. As drogas estão incontrolável, a violência está incontrolável. Vai ficar desse jeito? Não. Vai ficar desse jeito? Deus vai preparar um povo. E Deus está falando, se prepara. Santifica. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, se enfia na lama e se suja. Como o fim de tudo é levantar um cara dizendo que é evangélico, que é pastor e que é homossexual. E abrir uma igreja para homossexual. Então, irmãos, coisas que a gente assim não passava pela cabeça da gente, hoje está acontecendo. Toda a sujeira é um lamaçal que está lavando, né, uma sujeira, uma enxurrada de lama que está aí no mundo. Então, o que é certo, o povo diz que é errado. O dia que eu falei no meu trabalho, que eu tenho desejo no meu coração de ver meus filhos santos na igreja e tudo, uma bênção, uma criatura se levantou e queria me bater dentro da sessão. Que ela disse que era um absurdo o negócio daquele. Que mundo é esse que você vive? Me afrontou, nem me conhecia, eu estava conversando, uma conversa de amigos. Que mundo é esse que você vive? Isso não existe, você está louca, não sei o quê, e tal. E aí? Então, o que é certo, para eles é errado. E o que é errado é que está certo. Está certo, então, legalizar um crime. Legalizar um crime. Pessoa sai para pecar, não se previne, fica grávida, aí pega um inocente e aborta. E a gente já viu, assim, documentários médicos, a agressão que é num aborto. Aí tá, abortou. Por que não deixa nascer e mata? Né? É porque a consciência não dói tanto, porque está lá dentro e não está vendo. Foi isso que eu falei para essa pessoa que me afrontou um dia. Passou um tempo, mais ou menos um ano, ficou grávida. E aí chegou lá na sessão e falou assim para todo mundo, estou grávida, vou abortar. Aí tá, chamei no finalzinho do expediente lá num canto. Irmãos, tem coisa que você tem que chocar a pessoa para ela acordar. Falei assim, ó, eu quero te fazer uma proposta. Fiquei sabendo que você está grávida, está de um mês, vai fazer o aborto. Quero te fazer uma proposta. Deixa o seu filho nascer, e quando ele nascer, lá no hospital, você pega e mata ele. Pega uma faca e mata ele. Uma coisa assim meio que você pode até se chocar, né? Como é que pode você falar um negócio desse? Mas a intenção foi exatamente essa, mostrar o crime. E essa pessoa ficou eu falei assim, aí ela, que isso, você está ficando doida, não sei o quê. Eu falei assim, não, o que você está fazendo é isso. Só que você está fazendo com uma vida que você não está vendo.
Eu quero saber se depois que você ver, você vai ter coragem. Você tem coragem de fazer isso? Ela ficou doida. Não, não conseguiu. Hoje tem um filho lindo e maravilhoso. E me ama. Quando ela me vê na rua, ela corre, me abraça e me ama. Glória. Glória. A igreja, irmãos, foi levantada para isso. Amém? Gênesis 18, 17, nós vamos concluir com esse texto. Gênesis 18, 17.